Fala, meus caros, aqui é o Corvo, e volto a falar de música aqui no canal, algo que eu não faço há um bom tempo, né? A última vez que eu fiz foi para falar um pouco da obra, do trabalho do guitarrista virtuoso japonês Hisaki, e desde então eu não mencionei mais nada. Postei algumas coisas, voltei atrás, procurei repostar isso em um lugar mais adequado e desde então não fiz nenhuma menção, pelo menos não dessa forma verbal, a algum tipo de obra musical. Mas eu estou me sentindo bem para fazê-lo, inclinado, motivado e assim o farei. Dessa vez eu escolhi um álbum ao vivo porque, evidentemente, né, grandes músicos não apenas são capazes de compor, escrever bons álbuns e vinculá-los no mercado, apresentá-los ao seu público, mas eles também são capazes de executar tais obras e tais músicas com perfeição, né? Ou até mesmo superando as versões originais dos seus trabalhos. Quem sabe faz ao vivo. É aquele famoso, né, ditado popular que procede. Grandes músicos se superam ao vivo. E por isso eu escolhi falar um pouquinho sobre o álbum ao vivo do Iron Maiden, Live After Death. Até porque esse álbum também tem uma certa importância, digamos, para o Brasil. Porque, para quem não sabe, a turnê de divulgação do álbum Power Slave, o álbum de estúdio do Iron Maiden, que deu origem à turnê chamada World Slavery Tour, que foi a maior feita pela banda inglesa e que quase acabou com a banda também, para quem não sabe, ela passou aqui pelo Brasil, né? E as músicas em questão, as músicas apresentadas no álbum Live After Death, foram tocadas aqui em solo brasileiro na primeira edição do Rock in Rio. O Brasil ainda vivia um momento de fechamento, né, um contexto ainda dentro da ditadura. Né? As diretas já aconteceriam alguns anos depois, mas era um movimento, né, ainda embrionário, né, que ia se estabelecendo aos poucos, né? As fontes de existência ainda estavam se organizando, né? E apenas pouco tempo, alguns anos depois, né, que nós começaríamos a discutir a Nacional Constituinte, né, que começou a ser, na verdade, trabalhada, né, desenvolvida em 1987. Em 88, ela saiu. O Rock in Rio, e inclusive a apresentação da música pesada do heavy metal aos brasileiros, teve, de certa forma, um encontro com um momento de insatisfação, com um momento onde as pessoas, né, o público brasileiro, né, a população brasileira buscava por direitos, buscava por liberdade. Né? Então, a turnê, a World Slavery Tour, e as bandas que participaram, as bandas inclusive estrangeiras que participaram do primeiro festival, são muito importantes para aquele contexto histórico, né? Inclusive as nacionais também. Eu, na minha perspectiva, né, e no meu entender, Rock in Rio, a primeira edição, ele teve uma importância histórica, né, porque ele significou e foi palco também de um grito, de um movimento de resistência da população brasileira, de todos que participaram daquele festival. Algo que não voltou a acontecer, né, que não se repetiu nas edições seguintes. Então, esse momento histórico é muito importante e a World Slavery Tour, a turnê do Live After Death, fez parte desse momento, desse movimento. Então, por isso eu optei por abordar o álbum e falar do Iron Maiden, né? Aqui, começando por ele, né? Caso eu
volte a falar do Iron Maiden futuramente, não sei se eu farei. Digamos que o fato de ter começado, iniciado alguma fala no canal abordando o Live After Death e a World Slavery Tour, eu acredito que está sendo, né, a maneira mais coerente de fazê-lo, porque a turnê, o álbum ao vivo, e é tão importante como também o fato deste álbum ser, também na minha análise, o álbum mais coeso ao vivo que o Iron Maiden produziu até hoje, né? Estamos falando justamente do ápice da banda inglesa. Não é um momento qualquer, é um momento clímax, é o ápice da qualidade da banda ao vivo. Há, digamos, uma questionabilidade no fandom, né, nas pessoas que apreciam o Iron Maiden, sobre o que de fato são os melhores álbuns, né? Há uma certa rivalidade entre The Number of the Beast e Power Slave, e também no campo dos ao vivos, né, dos álbuns ao vivos, há quem goste mais da turnê do The Number of the Beast, né? Que no caso o álbum ao vivo que se originou daquela turnê foi o Beast over Hammersmith, né? Há também uma rivalidade entre o Beast over Hammersmith e o Live After Death. São questões, né? Muitos preferem um do que o outro. Mas na minha análise eu creio que tanto o Power Slave como o Live After Death são significativamente mais importantes devido ao momento em que a banda estava passando, né, ao crescimento que ela teve, que foi exponencial com esses álbuns, e também pela forma como eles estavam tocando, né. A formação do The Number of the Beast, com a entrada do Bruce Dickinson nos vocais, né, o vocalista que foi recrutado da banda Samson, era bastante recente, né? O Adrian Smith entrou para a banda, entrou para o Iron Maiden no álbum anterior, no Killers, né? Mas o Bruce era o primeiro álbum dele, era um membro novo na banda, né? E digamos que é necessário um certo tempo até que os músicos se conheçam bem, entrem realmente em harmonia e atinjam um ápice, né, de perfeita leitura, sincronia, harmonia no palco, né? E eu creio que a World Slavery Tour, embora ela tenha sido muito cansativa, contribuiu muito para isso, porque o Iron Maiden chegou num determinado momento, com o passar daqueles anos, né, em que a banda encontrava-se em perfeita harmonia, também porque a banda trabalhava demais, né? Os caras eram verdadeiros workaholics. Estavam sendo workaholics. Então a banda chegou num nível ótimo, ela atingiu um patamar de equilíbrio, de leitura entre os membros, né, de harmonia entre os membros. Eles praticamente sabiam, né, como os outros pensavam musicalmente, né? Era quase como se um lesse a mente do outro, né? E chegou nesse patamar de precisão incrível durante o Power Slave e o Live After Death. Os caras não erravam, né? Eles praticamente eram perfeitos todas as noites, né? Não tinha show ruim do Iron Maiden nessa época. E isso se deu devido à estabilidade que a banda conseguiu também naquela época. No Peace of Mind, né, o álbum que sucede o The Number of the Beast, é o álbum justamente de entrada do baterista Nico McBrain, que inclusive tem algumas influências de bateria um pouco mais jazzísticas, né? O Nico tem influências do jazz, algo que o Clive Burr, baterista anterior, não tinha. O Clive Burr era um cara mais voltado para o metal, né? Um baterista mais pesado que o Nico. Mas o Nico traz algumas mudanças de tempo, algumas quebras de bateria, muito influenciadas pelo jazz, que também dão um acréscimo aí, musical à cozinha, né? Que nós chamamos de cozinha, né? Bateria e baixo, do Iron Maiden. E a cozinha é a base, né? O andamento da música.
E o Nico encaixou perfeitamente com o estilo sonoro da banda, né? Trouxe bastante contribuição para isso, né? Acrescentou bastante nessa cozinha que já era muito bem construída com o estilo de cavalgada de baixo, né? Do Steve Harris. E durante esse tempo, né? Durante esses 2 anos, né? Que se seguiram, né, 3 anos na verdade, de 82 a 85 ali, o Iron Maiden, na minha opinião, atingiu o seu ápice, porque houve também tempo, né, para o Dave Murray e o Adrian Smith conhecerem-se um pouco melhor, entrarem em sincronia um com o outro. E o Bruce Dickinson foi se adaptando, né, ao estilo do Iron Maiden também. Né, o estilo de escrita, né, a altura do canto dele, né, das vocalizações dele, que, querendo ou não, era um estilo diferente, com características diferentes daquelas que ele estava acostumado no Samson, né, na banda anterior a ele. Já que eu falei um pouco do Dave Murray e do Adrian Smith, é válido lembrar que, embora essa química entre os dois foi melhorando até nós chegarmos na World Slavery Tour e fatalmente no Live After Death, eles não eram guitarristas que não se conheciam, né? Mas é aquela questão, quando mais você toca com um parceiro, né, mais você o conhece e entende a mentalidade dele, para onde a música, a direção que ele tende a tomar, né? Você passa a compreender um pouco melhor como ele escuta a música, como ele vê a música e também a maneira como ele escreve música. Isso, os shows seguidos, a relação no estúdio, né, durante os processos de composição, vai amplificando, né, acrescentando em termos de experiência e nitidez. Né? Mas eles se conheciam de longa data. Né? Bem antes do Iron Maiden começar, né, com o primeiro álbum, o Dave Murray já queria ter o Adrian Smith na banda porque ele era um amigo de infância do cara. Né? O Steve Harris também havia visto o Adrian tocar, gostou do estilo dele e também tinha esse interesse. O Steve Harris era o cara que sempre teve a palavra final no Iron Maiden, afinal a banda é dele. Né? E ele nunca foi contra ter o Adrian na banda. Mas o Adrian tinha seu projeto pessoal, né, a sua própria banda, que era a Urshin. E inicialmente ele não quis tocar no Iron Maiden para investir nela. Então, por isso que o Adrian Smith entra a partir do segundo álbum, do Killers, né, porque a banda dele, a Urshin, não decola, e o Iron Maiden sim. Na segunda vez que o Steve Harris fez o convite, ele não pensou 2 vezes, né? Era agora ou nunca, se é que ele queria ganhar algum dinheiro e ter uma carreira, algo que ele precisava bastante na época. Mas em termos de composição, de tocar um com o outro, Dave Murray e Adrian Smith faziam isso há bastante tempo, né? Há bastante tempo mesmo, porque eles eram amigos mesmo de infância, né? Tocavam bastante um com o outro, não moravam muito longe um do outro, né, e tinham essa rotina. Mas é diferente quando você faz isso no nível profissional. E os anos que se seguiram, do Killers até o Powerslave e o Live After Death, só melhoraram essa dinâmica entre os dois guitarristas. Né? Pois bem, dito isso, o que torna o Live After Death um álbum ao vivo tão preciso, tão limpo e digamos, dos ao vivos, o melhor álbum do Iron Maiden, na minha opinião. A questão é que o Iron Maiden sempre foi uma banda muito workaholic. Nunca foi uma banda mainstream, não era uma banda que era muito vinculada em rádios ou TV. Né? A banda não teve essa direção. O Steve Harris teve uma visão, uma escolha específica para o que ele queria fazer do Iron Maiden, o que ele queria falar nas suas letras, como ele queria soar, e isso não era necessariamente o que era popular, né, nas rádios, nas TVs da época. Embora a New Wave of British Heavy Metal, né, a NOBAM, tivesse sido um movimento que chamou
muito a atenção, né? Mas não tanto para as bandas realmente brilharem, né? Fora daquele circuito, daquele ambiente onde a Nobham realmente existia, né? Era um público muito clubinho, sabe? As bandas, quem os seguiam. Então o Iron Maiden foi crescendo muito devido à fidelidade com o seu próprio estilo, com a visão que eles escolheram para si e com a legião de seguidores fiéis que a banda também foi adquirindo em virtude disso, né? Pela integridade que os caras tinham. E eles tocavam muito, já que eles não tinham muito acesso à rádio, TV e não davam muita bola para isso, eles eram obrigados a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, desde o primeiro álbum do Iron Maiden até o Powerslave, que deu origem à turnê do Live After Death, né, a World Slavery Tour, o Iron Maiden não fez nada mais do que trabalhar. Era álbum, estrada. Álbum novo, estrada. Álbum novo, estrada. E a banda foi ganhando notoriedade, foi chamando atenção, inclusive do mercado americano, e quando realmente houve a possibilidade para o Steve Harris fazer uma turnê de proporção mundial, né, a possibilidade de tocar em todos os lugares que eles desejavam tocar e que também eles poderiam tocar, ele não pensou duas vezes em embarcar nessa turnê gigante, megalomaníaca, né? E assim surgiu a tão mal falada, mas também aclamada, World Slavery Tour, a tour que quase acabou com o Iron Maiden. Por quê? Porque em termos de logística, ela foi a maior turnê já feita pelo Iron Maiden na sua história e que certamente eles nunca voltarão a fazer. Foram bastante shows, meu povo, muitos mesmo, mais exatamente 193 shows, né? Entre 1984 e 1985, com pouquíssimos dias de folga. O ritmo de trabalho deles era mais ou menos de 3 shows seguidos, folga, 4 shows seguidos, folga, depois mais 3 shows seguidos, folga. Os caras não paravam de tocar, era de um país para o outro, de um país por outro, entre 1984 e 1985, totalizando 193 shows, né? Isso quando nós estamos falando de uma banda que fazia álbum e ia para turnê, ia para a estrada, né? Durante esse período aí, nesses 5 primeiros álbuns, os caras não tinham folga há anos e de repente eles entram numa turnê extremamente exaustiva e quase sem pausa. Fisicamente os caras eram jovens, né? Estavam com boa forma. O Iron Maiden sempre foi uma banda que reconhecidamente nunca teve excessos, né, com droga, bebida. O Steve Harris sempre foi um cara muito profissional, ele não permitia esse tipo de coisa no Iron Maiden, tanto que ele expulsou o primeiro vocalista da banda, né, o Paul Dayano, por causa disso, né, e aí entrou o Bruce Dickinson. Então, fisicamente, os caras tinham saúde para tal, mas nós temos algo chamado saúde mental, que é algo bastante delicado, e o desgaste mental pode ser algo mais sério do que o desgaste físico. E foi por isso, né, que a banda passou um profundo desgaste mental. Tanto que depois da World Slavery Tour, eles na verdade disseram para o empresário da banda, né, o Rod Smallwood, que eles iriam parar, que não tinha mais condição alguma de continuar, porque eles estavam totalmente estafados. Era isso, ou a morte do Iron Maiden, né? Mentalmente os caras não conseguiam pensar mais musicalmente, até mesmo escrever coisas novas, então eles precisaram fazer uma pausa até retomar as atividades com o álbum seguinte, que seria o Somewhere in Time, né? Então, essa turnê gigantesca, essa World Slavery Tour, ela, além de ter tantas datas, né, e poucos períodos de pausa, em termos de logística estrutural também, ela foi bastante ousada, porque o Iron Maiden fez
um palco gigantesco para as suas apresentações, né? Eles tinham um cenário para o palco, né? Que retratava a arte do álbum Powerslave, né? Que é justamente aquele desenho lá, né? Da capa do Powerslave, ambientado no Egito Antigo, e com misturas também de temas que seriam apresentados também na capa do álbum ao vivo aqui em questão, que é o Live After Death. Havia essas mudanças de temáticas no palco. O piso era todo decorado, né? Haviam rampas muito grandes, o Ed, né, o mascote da banda também, foi muito bem produzido. Então, o palco era muito grande, então era muito peso, muita coisa para carregar. O investimento econômico feito na tour foi gigantesco e a arrecadação foi grande também. Foi um investimento que houve certamente retorno, né? Bastante retorno inclusive. Mas isso tudo deu um trabalhão gigante mesmo. Então o estresse foi às alturas, né? Mas foi uma tour sensacional, porque os anos de constância do trabalho deixaram a banda também, levaram a banda a encontrar a sua perfeição enquanto uma entidade harmônica, onde os músicos conseguem fazer uma leitura musical perfeita e conhecer muito bem as composições que eles estavam tocando. Embora tenha sido o álbum The Number of the Beast que realmente lançou o Iron Maiden no mercado mundial, foi o álbum que certamente fez com que a banda ficasse mais conhecida, né, nos cafundós do Judas. Uma coisa é os povos, né, os diferentes países e seguidores da música pesada conhecerem um álbum, uma banda. Ok, uma coisa é isso. Outra é você ter contato com essa banda, com essa música e ver o que de fato essa banda é capaz de fazer, né? Visitar um país, entrar em contato com um público é muito importante para criar realmente um laço, né? Uma relação entre o público e banda. E era algo que o Steve Harris conseguia reconhecer, e foi o que a World Slavery Tour acabou proporcionando ao Iron Maiden, né? O fato deles irem aos locais que eles eram desejados e estabelecer contato mesmo com esse público mundial que eles acabaram montando, né, conseguindo estruturar devido aos sucessos dos álbuns que eles lançaram, né, The Number of the Beast, Peace of Mind e o último no caso, naquela época, que foi o Powerslave. Isso foi um passo qualitativo muito grande. Aqui no Brasil, né, nós tivemos um excelente show, inclusive um dos momentos mais curiosos e caricaturais da turnê, né, da World Slavery Tour, e foi justamente aquele acidente que o Bruce Dickinson teve durante a música Revelations, né? Para quem assistiu DVDs, acompanhou shows do Iron Maiden, onde essa música do Peace of Mind é tocada, tem um riff na música, né, aquele pam bam bam, pam bam bam, que durante esse riff, o Bruce Dickinson, ele toca um pouquinho de guitarra, né, na introdução da música, ele faz um movimento com a guitarra para cima. E no show do Rock in Rio, ele acaba se empolgando e quando ele faz o movimento de guitarra para cima, né, o braço da guitarra bate na testa dele e abre a testa dele. E a partir daquele momento começa a jorrar uma poça de sangue na cara do sujeito, né, e ele fica o resto do show cantando e aquilo lá, né, o ferimento aberto, sangrando. Caricaturas, né, algo que ainda acrescenta mais, né, na cultura popular, né, nas historinhas dessa turnê, e coincidentemente aconteceu aqui no Brasil, né? Mas enfim, o que tocaram no Live After Death, né? Primeiro de tudo, é importante mencionar uma característica das músicas no Live After Death. Percebe-se que o andamento das músicas é bastante rápido, muito mais rápido do que nos álbuns de estúdio. Aí alguém vai dizer, mas Corvo,
Normalmente show ao vivo é assim mesmo. Sim, meus caros, né? As bandas normalmente tocam, né, com uma frequência, com um andamento mais rápido ao vivo mesmo, isso é normal, né? Mas o Iron Maiden está tocando extremamente rápido, muito rápido mesmo, e com uma precisão que é aquilo que justamente vai de encontro com o que eu mencionava anteriormente, né? Essa química absurda que a banda conseguiu atingir por tocar, né, sempre esse mesmo setlist, várias vezes e várias vezes por muitos anos. Chegou no clímax, então a banda está perfeita, a ponto de tocar as músicas com uma velocidade e um andamento muito mais rápido do que normalmente se vê em shows ao vivo, né? Então são músicas bastante precisas e com um andamento bastante rápido. Algo que desgastava com certeza, né, o coitado do vocalista, do Bruce Dickinson. Muitas pessoas esquecem que shows, né, normalmente possuem duas vítimas crônicas. O baterista, que é o cara que certamente tem um maior desgaste físico na banda, né? O exercício físico que um baterista precisa fazer é gigantesco e muito maior do que comparado aos demais membros da banda, né? E o vocalista, porque diferente dos instrumentistas que podem trocar lá a pele da bateria, as cordas de uma guitarra ou do baixo, a corda vocal do vocalista não é substituída, né? E ela é o instrumento do vocalista. Um cara que faz 3 shows, 4 shows seguidamente, né? Durante, sei lá, 13 meses, né? Com um dia de folga entre 4 dias, cantando na altura que o Bruce Dickinson canta, né? Os vocais do Bruce Dickinson são extremamente difíceis. Olha, é quase desumano, né? A banda não se ateu a isso na época, né? É algo que ela foi refletir apenas depois, né? Em algumas entrevistas do Steve Harris, ele menciona como o Bruce Dickinson era um cara formidável, um monstro sujeito, né? Um alienígena, devido a essa capacidade, né, de ter aguentado levar a turnê como ele aguentou. Mas é algo que nós percebemos depois, né, da World Slavery Tour, nas turnês seguintes, o que isso custou à voz do Bruce Dickinson, né? Nós percebemos que a estafa que ele atingiu na World Slavery Tour impactaria a sequência da carreira do Iron Maiden, né? Durante as turnês do Somewhere in Time e do Seventh Son of Seventh Son, nós vemos que a voz do Bruce Dickinson tem um declínio, né? Porque ele chegou a um nível de desgaste, né, e esforço absurdo na World Slavery Tour, algo que ele nunca tinha passado antes, e é trágico, né, fatal para alguém que canta na altura que ele canta. As notas do Bruce Dickinson são muito altas, né, e as palavras que ele fala, que ele pronuncia, são várias, né? O estilo de canto dele é bastante rápido, né, entoado, porque os textos, né, das letras do Iron Maiden são cheias de versos, né, contos. É uma banda que é narrativa, né, conta histórias, é parte do estilo de escrita, né, do Steve Harris. Então é um trabalho extremamente árduo para um vocalista, cantar e fazer o que o Bruce Dickinson fez. Só que durante a turnê, o momento em que a banda faz os registros do álbum ao vivo e também do VHS, né, que depois virou DVD e que hoje nós já encontramos o Blu-ray, né, foi um momento ideal, eu acredito que adequado da turnê, porque a banda estava numa condição ainda física interessante para fazer o registro, né? E esse registro foi feito em 2 lugares. Há quem acredite que o Live After Death é um álbum ao vivo, uma gravação do show que foi feito na Long Beach Arena, né, em Los Angeles, o que é verdade, né? Só que é a primeira parte do show apenas. Aquelas 5 faixas bônus que sairiam, né? Na verdade, o álbum foi publicado na época como um vinil duplo, né? E as 5 faixas extras, elas não foram gravadas na Long Beach Arena. Elas foram gravadas, na verdade, né, no Hammersmith Odeon, em Londres. Então, parte do Live After Death foi uma gravação do show na Long Beach Arena, né? 12 faixas na Long Beach e as outras 5 adicionais no Hammersmith Odeon,
né? Já que falamos dessas faixas, né, passemos um pouco por elas, né, falemos um pouco nelas, né, já que o show em si é recheado de clássicos do Iron Maiden, né, pega composições, músicas das melhores que a banda produziu, né, até hoje, né, músicas realmente muito clássicas. Nós vemos no setlist músicas como Aces High, Two Minutes to Midnight, The Trooper, né, Revelations, The Rime of the Ancient Mariner, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, né, músicas realmente clássicas do Iron Maiden, né, e as faixas bônus traziam outras que incrementaram ainda mais a qualidade de um produto, né, de um álbum que já era muito bom, que são músicas como Rothschild, 22 Acacia Avenue, Children of the Damned, Die With Your Boots On e Phantom of the Opera, né? O grande clássico lá do primeiro álbum. Então, em termos de setlist, é de babar os olhos, né? Essas faixas, 5 faixas adicionais, elas apareceram num relançamento do Live After Death em 1998, mas em 1995 já havia saído um disco bônus numa edição do Live After Death com outras 3 faixas, né, que foi Lost for Words, né, essa música instrumental lá do Powerslave, e mais 2, que é Sanctuary e Murders in the Blue Morgue, né, uma música do Killers, né, do segundo álbum do Iron Maiden. Então, bastante material, né? 20 faixas mais uma introdução do Iron Maiden na sua melhor forma. Essas faixas Sanctuary, por exemplo, ela não constava na edição original. Há uma coisa que algumas pessoas não sabem também, é que a edição do Live After Death, o CD, o vinil, a gravação ao vivo na Long Beach Arena não é a mesma do vídeo. São noites diferentes, né? O Iron Maiden não fez apenas um show na Long Beach, fez mais. Então, o que você escuta no CD, o que você escuta no álbum, ao vivo, não é o mesmo que você vê no vídeo, né? Na gravação do show, né? Então, para se ter uma sensação, né? Um comprimento, uma completude, atentem-se ao fato de que são gravações e execuções diferentes dessas músicas, em noites diferentes. Para quem gosta de colecionar, né, para quem tem essa necessidade, é atento a isso, é importante fazer essa menção, esse acréscimo. E não creio que há muito o que se dizer além do que eu já falei aqui, né, do quão marcante e importante esse álbum foi e a qualidade sonora que ele teve, né. Acho que já compartilhei bastante figurinhas, né, já coloquei bastante informações relevantes em relação a esse álbum aí para vocês. O que resta a vocês, né, aos que conhecem, é revisitar, que eu creio que muitos que gostam de Iron Maiden, de heavy metal, o façam, porque o álbum é um álbum ao vivo de extrema qualidade, né, e aqueles que não conhecem, que talvez deem uma chance para ver o que é uma banda realmente no seu ápice físico, né, e técnico tocando, né, executando as suas melhores músicas, né, seus melhores clássicos, até aquele determinado momento. Não poderia encerrar o áudio, né, esse tópico, sem mencionar, fazer uma menção honrosa ao Derek Riggs, né, que era o desenhista das capas do Iron Maiden, que depois de ter se superado na capa do Powerslave, né, do álbum que originou essa turnê, que é uma capa suntuosa, lindíssima, né, ele consegue repetir o feito justamente na capa do álbum ao vivo também, né, na capa do Live After Death. Tem um Ed bastante imponente, né, saindo de uma tumba, né, após receber um raio na testa, né, ele é eletrificado e ressurge da tumba, né, num cemitério com uma paisagem de fundo, né, com um ceifador próximo da lua lá atrás, nuvens carregadas, uma cidade de fundo, né, uma capa típica do Derek Riggs, né, que tem o Ed estampado à frente com destaque, mas recheada de cenário e de vários detalhes no desenho, na paisagem de fundo. Derek Riggs foi um excelente desenhista, né, de capas, né, um cara realmente emblemático e muito importante para
para o Iron Maiden. Ele merece muito crédito e eu avalio que as pessoas esquecem bastante dele, né? Principalmente depois que ele parou de desenhar para a banda. Mas um detalhe importante de fazer é em relação ao detalhe dessa capa, né? Que é justamente o que está escrito na lápide, que é a lápide do Edward, né? Do Eddie, que ele levanta, ressurge, né? Que é uma passagem, né? Uma citação do H.P. Lovecraft, né? Steve Harris lia muito, né? Edgar Allan Poe, li o Lovecraft. As músicas do Iron Maiden são sempre inspiradas bastante em literatura, em referências literárias. Steve Harris é um cara que lê. E aqui ele viu a oportunidade de colocar uma coisinha de um dos escritores de horror, né, que ele contemplava, gostava bastante, que foi o H.P. Lovecraft. Né? E o que está na lápide do Eddie é justamente uma citação que aparece num conto do Lovecraft, chamado The Nameless City, de 1921, que é There is not dead which can eternal lie, and with strange aeons even death may die. Né? Em português, né, na tradução livre, seria algo como aquilo que não está morto pode jazer eternamente, e com eras estranhas até a morte pode morrer. Essa citação do Lovecraft também aparece, né? Ela volta a aparecer em 1928 no conto mais famoso dele, né? Mais aclamado dele, com certeza, mais conhecido, que é o conto The Call of Cthulhu, né? Onde é feita também uma identificação dessa passagem como um trecho do livro, né, do conceito do livro chamado Necronomicon, né, escrito pela personagem fictícia que ele também criou, Abdul al-Razred. Al-Hazred, difícil pronúncia, né? Então fica aí também registrado esse detalhe interessante, né, importante nessa capa, que é uma capa muito bonita, né, suntuosa, sem sombra de dúvidas. Tagarelei como sempre, mas é bom, é assim que eu gosto de fazer os meus vídeos, os meus áudios, é o perfil aqui do Cantinho do Corvo, e acredito que quem esteja no canal esteja se acostumando ou acostumado já com esse perfil. Sejam pessoas que realmente gostam, né, de tópicos bastante longos e não esses vídeos super rápidos de 5, 10 minutos. Não é realmente o meu estilo, né, eu prolongo bastante, mas é assim que eu me divirto, é assim que eu tenho lazer. E quem está aqui certamente é quem também se distrai, se diverte com esse formato. Voltei a falar de música, é algo que provavelmente eu farei mais vezes. Tudo vai aí da minha animação. E em breve eu devo fazer mais, falar sobre mais coisinhas relacionadas à música, rock and metal, ou até mesmo música clássica, que também é um gênero que eu gosto bastante. Aquilo que eu estava fazendo no canal, postar alguns solos, né, uma coleção de solos de guitarra, eu não devo continuar porque o YouTube entende, né, que nós estamos tentando monetizar ou ganhar algum incentivo financeiro através da obra dos outros, e que não é bem isso, né, é apenas uma possibilidade de diálogo, de debate dentro de um fórum, né, de uma postagem, mas eu não deixarei de fazer não. Então, para quem quiser relembrar um pouco dessa sincronia, desse equilíbrio, dessa química do Iron Maiden, e principalmente no âmbito das guitarras, que é um instrumento que eu adoro, né, sou apaixonado com guitarra, quem me acompanha sabe disso, eu farei uma coletânea de solos do Dave Murray e do Adrian Smith do álbum Live After Death. E irei postar lá no blog e também no Facebook. Né? Os livros estão... links. Os links estão aí na descrição do vídeo para quem quiser relembrar os solos, né, e perceber a beleza, a sincronia que os dois estão tocando. As guitarras gêmeas são uma grande, forte característica, marcante característica, né, do Iron Maiden e também da Nobham.
E claro, não foi uma invenção do Iron Maiden, né? Já havia bandas anteriormente trabalhando com guitarras, as chamadas guitarras gêmeas, né? As twin guitars, né? Inclusive fazendo música pesada. Alô, Judas Priest, estou falando de você, né? Lá na década de 70. Nós tivemos bandas de heavy rock, né? De rock bastante pesado, com uso de tritonos, né? Como Black Sabbath, né? De pegadas realmente pesadas, em bateria e guitarra, né? Nós temos músicas do Led Zeppelin com esse direcionamento, né? Do próprio Deep Purple, mas duas guitarras, realmente dois guitarristas trabalhando juntos, né? Ritmicamente, e fazendo leads os dois também, né? Solos de guitarra. É algo que fica bastante notório no Judas Priest. E tem uma certa contribuição direta também para o tipo de som que o Iron Maiden veio a produzir e na maneira, na dinâmica que os seus dois guitarristas começaram a trabalhar. E os dois são certamente, né, uma dupla, uma das principais duplas da história, né, do rock e do metal, a trabalhar com as twin guitars, com as guitarras gêmeas, de maneira precisa e extremamente química e harmônica. Né? É como se Dave Murray e Adrian Smith fossem feitos para trabalhar juntos, né? Estivessem destinados a fazê-lo. Tamanho é o sucesso que eles têm tocando juntos, né? Algo que é alvo de birra dos fãs, né, mais xiitas do Iron Maiden até hoje, né? A presença do Yannick Gers, o fato de ter três guitarras, enfim. Mas é uma seara aí que eu não vou entrar não, né? É um pouco off-topic esse tipo de assunto. Mas vai estar lá. Vai estar lá no blog, eu vou postar no blog e também no Facebook, né, a coleção, né, de solos de todas as músicas aí do Live After Death, para quem quiser ouvir Dave Murray e Adrian Smith no seu melhor potencial, na sua melhor fase, enquanto guitarristas e uma dupla e dinâmica entre essa dupla. Ok, meus caros? Então é isso. Um abraço do Corvo e play loud. Play it loud, my friends.